Olá, galerinha do canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é o professor Alexis Penariol, do Mate Mais. O exercício de hoje é uma prova dos meus amigos alunos Paulo, Murilo, Ana, que eu ainda não conheci, que eles pediram para que eu fizesse esse vídeo montando a resolução de uma prova de física do ensino médio que eles pediram. Nessa prova temos assunto termometria, calorimetria e eletrostática, eletrodinâmica, que envolve a primeira lei de Ohms, corrente elétrica, potencial elétrica, potência elétrica, enfim. Vamos lá à prova, vamos lá na minha lousa, vamos compartilhar aqui com vocês. Espero que possa ser útil no estudo de vocês, tá bom? Então vamos lá, aqui estamos nós. É uma prova de 10 questões, tá bom? Então a gente vai fazer um assunto, depois fazer outro, e a gente vai ver como que a gente se comporta no meio de uma prova de física, tá bom? Então vamos lá, questão 1 diz o seguinte, é uma questão contextualizada, aparentemente, e como que a gente lê uma questão dessa? Lê ela naturalmente, passa uma olhada, e depois de uma análise mais pontual daquilo que a gente tem que fazer. Uma forma, quando tem um texto grande, é legal você ler a pergunta, tá? Porque quando você lê o texto, você já vai imaginando do que tem que fazer, tá? Então eu acredito que a pergunta esteja aqui embaixo, e ele fala aqui, ó, tá aqui, ó, tá? A gente vai ler aqui, tá? Diferentemente de nós que usamos a escala de temperatura graus Celsius, os norte-americanos utilizam a escala de temperatura Fahrenheit. Se esse texto fosse dirigido a estudantes norte-americanos, como seria expressa a temperatura média de Hijiá, o ponto mais frio da face da Terra? Bem, analisando a pergunta, provavelmente a transformação de temperatura em graus Celsius para graus Celsius para Fahrenheit. Então vamos ler o texto agora. O lugar mais frio do mundo. Ainda existe um lugar na Terra onde o homem jamais pisou. Ele se chama Hijiá, a Cordilheira A, em inglês. Fica a 4.000 metros de altitude, ó, exceção de linguiça, tá bom? Tem gente que pega esses 4.000 metros de altitude e quer fazer conta com ele. 30% mais alto que a cidade de La Paz, na Bolívia, e está a 600 quilômetros do Polo Sul. Mas a principal característica deste lugar, que acaba de ser revelado por imagens de satélite, é outra. Hijiá é o ponto mais frio da face da Terra, com temperatura média, olha lá, temperatura média de 70 graus Celsius. Negativos, pô, se a gente pula esse negativo aqui, ó, a gente se dá mal. Opa, vamos lá. 70 graus Celsius negativos, eu não estou conseguindo fazer um risco reto aqui. Até então acreditava-se que o lugar mais frio do mundo fosse o Lago Vostok, na Antártida, que chegou a registrar 90 graus Celsius negativos. Mas isso foi uma exceção. Na média, Hijiá é muito mais frio do que o Lago Vostok ou qualquer outro lugar conhecido, afirma Will Saunders, astrônomo da Universidade de New South Wales e descobridor do lugar. E aqui está da onde tirou essa reportagem. E aí, voltamos à pergunta novamente, ok? A pergunta novamente aqui, ó. Diferentemente de nós, que usamos a escala de temperatura Celsius, os norte-americanos utilizam a escala de temperatura Fahrenheit. Se esse texto fosse dirigido a estudantes norte-americanos, como seria expressa a temperatura média de Hijiá? Então beleza, então a gente vai transformar essa temperatura média que a gente colocou aqui, ó, 70 graus Celsius negativos, a gente vai transformar ele para graus Fahrenheit. É isso que ele quer, achamos que o exercício tem. Bem, o que a gente tem que lembrar para fazer esse exercício? Esse exercício a gente tem que saber da proporção que é, eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição em cada uma das escalas, tá bom? Então aqui em azul vou colocar o ponto de fusão em graus Celsius, que é 0 graus Celsius, ok? E o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, tá? O ponto de fusão em graus Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição dele é de 212 graus Fahrenheit, ok? E ele quer saber
a transformação desses 70 graus Celsius negativos em Fahrenheit. 70 graus negativo está aqui para baixo, né? Ó, menos 70 graus Celsius, ok? E ele quer saber na escala Fahrenheit quanto seria, né? Aqui não precisa fazer esse negócio aqui, porque a gente vai também fazer a relação deles, tá? A relação deles, aqui se eu pegar uma temperatura TC qualquer, vou ter uma temperatura TF em Fahrenheit. E aí, dentro dessa proporção, eu faço o quê? Proporção é uma igualdade de duas razões, né? Razões que a gente vai fazer agora. Então eu tenho aqui, vamos pegar aqui, ó, TC menos 0, essa proporção, TC menos 0, e aqui 100 menos 0, 100 menos 0. De forma análoga, vamos fazer a mesma coisa com o graus Fahrenheit, TF menos 32, dividido na proporção 212 menos 32, ok? Aqui vai dar 100 e aqui vai dar 180. Dá para simplificar por 20, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 9. Então tá, pô professor, mas essa fórmula aí eu sei decor. Então perfeito. Como eu não decoro fórmula, algumas é legal você deduzir. Por quê? Porque esse tipo de exercício, às vezes tem exercícios que pedem numa escala qualquer, uma escala que você pode criar, e aí, como que eu faço? Existe uma fórmula, às vezes existe uma relação entre eles, tá bom? Então pronto. E aí, qual que é a temperatura que a gente vai passar para graus Fahrenheit? Menos 70 graus Celsius. Então, basta eu colocar aqui, ó, no TC, menos 70 graus Celsius, dividido por 5, e aí agora virou conta, tá bom? TF menos 32, dividido por 9. Menos 70 dividido por 5 vai dar 1 sobra 2, menos 14, ok? É igual a TF menos 32 dividido por 9. Esse 9 aqui a gente passa multiplicando. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 1, 9. E 3, 12, dá menos 126, que é igual a TF menos 32. E aí, isolando a temperatura em graus Fahrenheit, isso aqui vai ser menos 126 mais 32. E esta conta aqui, neste exercício, vai dar que TF, a temperatura em graus Fahrenheit, vai ser menos, aqui vai ser 6 menos 2 dá 4, 12 menos 3 dá 9, 93, menos 94 graus Fahrenheit é a resolução dessa questão. Beleza? Tranquilo? Então chegamos à primeira questão, vamos para a próxima, vamos ver que assunto que trata. Para explicar o princípio das trocas de calor, aqui é calorimetria. Um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas essas perdas de calor para o recipiente, para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a... Então, aqui o grande segredo é equilíbrio térmico. E no equilíbrio térmico, eu sei que a soma dos calores, que é a energia em trânsito, né, calor 1 mais calor 2, a troca de calores dele será igual a 0, ok? A somatória de calores. Então eu tenho aqui, é legal às vezes você desenhar o exercício, ou esquematizar o exercício, né? Eu tenho aqui 200 gramas de água, né? 200 gramas de água, H2O, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Temperatura de 10 graus Celsius, uma temperatura T1. E aí eu coloco aqui dentro desse recipiente aqui, eu coloco 300 gramas de água, a uma temperatura T2 igual a 80 graus Celsius, 80 graus Celsius. E aí eu tenho que lembrar, como não tem mudança de estado, né, a troca de calor é representado pelo Q igual MC delta T, que macete, né? Então, eu tenho aqui que Q1 vai ser M1, C, que é a mesma água, delta T1, mais M2, C, que é o calor específico da água, são o mesmo, né? Delta T2. Isso aqui vai ser igual a 0, tá bom? A massa de 1
a gente chamou de 1 o que está dentro do pote aqui, né? Então vai ser 200 gramas vezes C. O C é 1, mas ele vai ser cancelado, né? Mas você pode pôr 1. Ah, eu não sei, professor. Tá, então não põe. Que não foi dado no problema. E aí faz de conta que você não sabe. Tá? Delta T1. Quem que é delta T1? Delta T é variação de temperatura, né? Delta T é a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial que ele se encontrava, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, temperatura de equilíbrio, menos qual é a temperatura que ele se encontrava? 10 graus Celsius, 10 graus Celsius, ok? Mais M2, como a gente chamou de 2, quem a gente coloca? A massa de 2, 300 gramas, vezes 1, e delta T2, temperatura de equilíbrio, menos qual a temperatura que ele se encontrava? 80 graus. 80 graus. Isso aqui vai ser igual a 0 no equilíbrio, tá bom? Fazendo as operações, aplico a distributiva aqui, vai dar 200 vezes T, ok? Menos 2.000. 200 vezes 10 é 2.000. Mais 300 vezes T, 300 vezes T, menos 0, 8 vezes 0, 0, 3, 0, 0, 3, 3, 24, 24.000, igual a 0. E aí, 200 TE mais 300, mais 3.000 TE, vai dar 3.200 TE. E aqui vai dar 2.000 e aqui 24.000. Então vai dar, como é negativo, passa tudo para lá positivo, vai ficar 24.000, 24.000 não, 26.000, né? Opa, vamos lá. 26.000 é igual, então a temperatura TE vai ser igual a 26.000 dividido por 3.200, ok? Corta 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 260 dividido por 32, ok? Vamos colocar 8, 24, 8, então vai dar 16, vai 1, 24, 25, 256, sobra 4. Dá 0 aqui, põe vírgula, 1, sobra 8, 0, dá 2,64, vai sobrar 16, coloca 0 aqui, aqui vai dar 5, dá 160, dá 0. Então, a temperatura de equilíbrio é igual a 8,125 graus Fahrenheit, ok? É a temperatura... Fahrenheit não, eu confundi com o exercício anterior que a gente fez. Graus Celsius. Graus Celsius é a nossa temperatura de equilíbrio. Beleza? Então vamos lá, vamos para o exercício número 3. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que a corrente elétrica, então corrente elétrica a gente simboliza por I, colocando os dados do problema, 0,1 ampere, tá? Atravessa o corpo de uma pessoa durante, aí o tempo, durante 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos. Qual o número de elétrons? Então ele quer o número de elétrons, Ne, qual é o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, o que eu tenho que saber? Que carga elétrica, que é coulombs, né? Quantidade de carga elétrica, ela é o número de carga elementar, né? O número de elétrons daqui tem, cada elétron tem uma carga elementar. Então, a quantidade de cargas elétricas que tem, é esse N que ele quer. Ok? E aí eu tenho que lembrar que o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa por uma certa unidade de tempo. Ok? Então, ampere, unidade de ampere, que é essa aqui, ela é a mesma coisa que coulomb por segundo. Tá? Ampere, isso aqui está errado aqui não é unidade de ampere, é unidade de corrente elétrica. Tá? Quando a gente coloca colchete assim, ó, é unidade da grandeza, né? E é igual a ampere, que é igual a coulomb por segundo. Isso, se você não sabe, por que é importante saber isso aqui? Porque aqui o tempo dele deu em minutos, então eu preciso passar para segundo no sistema internacional. 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos,
120 segundos, ok? Então, a gente vai usar isso aqui, que a gente vai substituir esse NE aqui, né, que a gente quer calcular o N, e você pode fazer a manipulação algébrica, né, escrevendo que I é igual N vezes E, dividido por ΔT. Como eu quero N, o ΔT está dividindo, passo multiplicando, então N vai ser igual a I vezes ΔT, e vai dividir pela carga elementar. Pronto, agora é só colocar os valores, né? O número de elétrons será igual a I 0,1 ampere, ΔT 120. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a conta aqui, vai ser 12, né? 0,1 vezes 120 vai dar 12, né? Aqui em cima. Aqui vai dar 1,6, eu vou pôr 16 vezes 10 a menos 20, ok? Notação científica. Simplifico aqui por 4 aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4, então vai dar 3 quartos, vezes 10 elevado a 20, tá bom? Porque quando eu passo isso aqui, que está potência negativa para cima, né, ele fica positivo. Então N, vamos trazer para cá, ó, N é igual, 3 quartos é 0,75 vezes 10 elevado a 20. Em notação científica, eu tenho que ter minha parte inteira de 1 até 9, né? Então vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons, ok? Então fizemos aqui o exercício correspondente ao número de elétrons, tá? Lembrar da carga elementar, tem que lembrar disso, e lembrar da definição de corrente elétrica, tá? Que mede a quantidade. Você tem um fio de cobre aqui, né? Aí eu tenho cargas negativas aqui, então eu faço uma seção aqui, é a quantidade de cargas elétricas que passam por aqui em um determinado intervalo de tempo. Essa é a definição de corrente elétrica, tá bom? Vamos para o quarto exercício. Ele diz o seguinte, vamos ver qual é o assunto, tá? A figura mostra como se pode dar um banho de prata em objetos, por exemplo, em talheres. O dispositivo consiste em uma barra de prata e no objeto que se quer banhar imersos em uma solução condutora de eletricidade. Considere que uma corrente de 6 amperes, I igual a 6 amperes, passa pelo circuito e que cada coulomb, então um coulomb é carga, né? Um coulomb de carga, ele transporta, ele está falando aqui, ó, 1,1 miligrama de prata. Prata, o símbolo da prata, Ag+, ok? Determine quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto da figura em um banho de 20 minutos. ΔT é igual a 20 minutos. Então, o que eu tenho que entender? Cara, quando ele fala isso aqui, ó, um coulomb é a carga, né, que transporta 1 miligrama de prata, então eu tenho que estar por dentro de que a definição de corrente elétrica, que é igual à quantidade de carga elétrica por ΔT. Lembrando que é coulomb por segundo, ampere, e aqui está em minuto, de novo, então meu ΔT em minuto vai dar quanto? 1 minuto tem 60 segundos, 20 minutos multiplico por 60, então 6 vezes dá 0, 6 vezes 0, 0, 12, dá 1.200 o quê? Segundos, é meu ΔT. Então, colocando os valores lá, 6 é igual a Q, que é a quantidade de carga, a gente tem que saber quantas cargas está envolvido nesse sistema, né? Porque é essa carga que vai levar a quantidade de prata para o talher, e o ΔT 1.200, ok? Então a quantidade de carga necessária é 6 vezes 1.200. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6, 7.200 o quê? Coulomb. Acabou o exercício? Não, porque ele quer a quantidade em gramas, né? A quantidade em gramas, tá aqui, ó, de prata. Então, como ele fala para mim, tem uma regrinha de 3, que um coulomb, ele leva 1,1 miligrama de prata, ok? E quantos coulombs eu tenho? 7.200 coulomb, que vai dar o quê? M de massa, ok? Então, uma regrinha de 3, meu M
vai ser igual a 7.200 vezes 1,1. 1,1. A massa vai ser igual a 11 vezes 720. Então, vamos fazer essa conta aqui. 11 vezes 720. 11 vezes 720. Então, vai dar 720, 720, né, somando, vai dar 0,297. Então, meu M vai ser igual a 7.920, o quê? Miligrama. Só que lembrando que ele quer em grama, ok? Então, uma grama tem 1.000 miligrama. 7.920 miligrama vai ter X. Então, nada mais é dividir por 1.000. Então, minha massa em grama vai dar 7,92 gramas. É a quantidade de prata que será depositada sobre o objeto da figura. Tudo bem? Então, aqui, relembrando, a gente utilizou a definição de corrente elétrica e onde está o segredo da resolução do exercício? Calcular quantos coulomb e essa relação que ele fala aqui, tá? Que cada coulomb aqui, ó, cada coulomb de carga transporta aproximadamente 1,1 miligrama de prata. Aqui está o segredo na resolução desse exercício. Tá bom? Vamos lá. Questão 5. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente na mesma forma. Aqui tem uma informação importante que é esse diariamente, tá bom? A tabela fornece a potência, olha lá, e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho elétrico, ok? O aparelho tem o ar-condicionado, temos o chuveiro, o freezer, a geladeira e a lâmpada. A potência está aqui de cada um e o tempo de uso diário em hora, ok? Ó, em hora, tá bom? Então você tem que saber as unidades. E aí ele pergunta, supondo que um mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente... Aqui, galera, eu não sei porque ele forneceu o custo, porque ele perguntou o consumo de energia. E aí fica aquela questão, eu tenho que calcular quanto de energia que eu vou consumir ou quanto que eu vou gastar. Então a gente vai calcular as duas coisas, para não ter essa dúvida, tá bom? Porque se ele pede o consumo, essa informação de 1 kWh igual a 40 centavos de real, ela é insignificante, tá bom? Mas vamos calcular as duas coisas que vai que, né? Então o que eu tenho que lembrar para fazer esse exercício? Isso envolve potência e a unidade de potência, a gente sabe que é watt. Faz de conta que você não sabe, né? É watt, ok? Ele fornece energia elétrica, né? Quantidade de energia, né? E tempo, são as unidades que ele fornece. E aí, percebe que aqui, ó, ele fornece o custo quilowatt-hora. Esse K é de kilowatt, quer dizer, é 1000 watts, tá bom? Tá, símbolo de watts aqui é watts, escreve assim. Então, você consegue identificar que watt é potência, e aqui é tempo, ΔT, o tempo, e que é o quanto ele gasta de energia. Então, ó, só do enunciado você consegue montar a equação. Então, aqui eu começo a lembrar que a definição de potência, ele calcula o quê? Quantidade de energia consumida ou perdida não, transformada por um determinado tempo, ok? Então, o que eu tenho que calcular? A energia. Então, minha energia, novamente, só para eu escrever em cima, que aqui a gente deduziu por essa unidade aqui, né? A energia vai ser igual a quanto? A potência que multiplica o tempo, ok? E a unidade vai ser watt-hora, ou quilowatt-hora no caso. Então eu tenho aqui o aparelho, a potência, o tempo. Aqui eu vou montar uma coluna, eu vou calcular a energia de cada aparelho, tá bom? Quanto que cada aparelho gasta ou consome de energia, tá bom? Então aqui, ar-condicionado é 1,5, a potência, o tempo é 8 horas, então a energia é só multiplicar, 8 vezes 5, 40, vai 4, 8, 12. Uma vírgula, vai ser 12 o quê?
Qual que é a unidade de energia? É Joule, tá? Energia, a unidade de medida de energia. Lembra de energia potencial, energia cinética? É Joule, tá bom? E o símbolo é J. Então 12 joules, tá bom? Aí vocês vão ver que watts, né, é joule por segundo, né? Porque energia aqui é joule, o tempo no sistema internacional é segundo. A gente sabe que watt é a mesma coisa que joule por segundo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. O chuveiro é 3,3 vezes 1/3, né? Então multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então aqui, isso aqui vai ser igual a quanto? 1,1 joule. O freezer 0,2 vezes 10, é só andar a vírgula uma casa só, vai dar 2 joules. A geladeira 0,35 vezes 10, então a geladeira vai consumir tanto quanto de energia? 3,5 joules. E a lâmpada é 0,1 quilowatts por 6, que vai dar 0,6. Galera, olha só a sacanagem que eu cometi aqui, né? Aqui é quilowatt, né? E joule é watt, não é quilowatt, né? Seria quilojoule, né? Então a gente vai multiplicar tudo isso aqui por mil, para dar a unidade perfeita, tá? Então aqui vai dar 12.000 joules, aqui vai dar 1.100 joules, aqui vai dar 2.000 joules, aqui vai dar 3.500 joules, aqui vai dar 600 joules, tá bom? Então, essa é o consumo de energia, lembra-se que é diário. Por que eu tenho que lembrar que é diário, professor? Porque aqui ele quer saber mensal, tá? Consumo de energia elétrica mensal, e aqui é diário, é por dia. Vamos ver a quantidade de energia que é gasto: 12.000, 13.000, 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 1.100, 19.100, 19.200 joules. É a quantidade de energia que eu gasto. Só que ele quer saber no mês, né? Quanto de energia que eu gasto no mês. Se isso aqui é diário, no dia, quanto que eu vou gastar no mês. Então, se em um dia eu gasto 19.200 joules, em 30 dias, eu vou gastar quanto de energia? Vezes 30, ok? Então, meu gasto vai ser 0, 0, 0, 3 vezes 2, 6, 27 vai 2, 3, 5, 576.000 joules. É o quanto eu gasto de energia, tá bom? E joules é o watts hora, né? Porque aqui está dando watts hora. Se eu quero em quilowatts hora, vai dar 576 quilowatts hora, ok? Então não precisava passar para 1.000 joules, não, eu podia usar tudo isso aqui, mas aí eu podia tomar cuidado com isso, tá bom? Então 576 quilowatts hora é a quantidade de energia que eu gasto. Só que se eu quero saber quanto que eu vou gastar em reais eu vou ter aqui 1 kWh custa 0,40 centavos. 576, regrinha de 3, vai custar cifrão. Então o meu cifrão vai ser 0,4, que multiplica isso aqui. Então eu vou multiplicar por 4, depois dividir por 10. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 7, 28, 30, vai 3. 4 vezes 5, 20, 23. Ando uma casa, R$230,40 é meu gasto, ou 576 kWh. Tá bom? Eu me enrolei um pouquinho aqui nessas energias diárias aqui, mas deu para entender. Vamos para o exercício número 6. Um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir. Então aqui a prova que mandaram está rabiscada, mas dá para estar entendendo o que ele está dizendo. Quando você está diante de um gráfico, a primeira coisa que você tem que olhar são as colunas, os eixos, né? O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, para você ver do que eles estão correspondendo. Aqui é corrente elétrica e aqui é DDP, ok?
Então, ele pergunta, a resistência elétrica do componente da região em que se comporta como resistor ohmico vale, e se eu não souber o que é o resistor ohmico, eu não sei fazer o exercício, tá? Não dá para fazer se você não souber. O que é um resistor ohmico? É onde eles são proporcionais, a DDP e a corrente, é uma constante, tá bom? Eu sei que a minha resistência é igual a minha DDP sobre a minha corrente, U sobre I. E aí, em qualquer caso, nessa proporção, o 1 sobre 1 vai ser igual ao U2 sobre I2, que é igual ao U3 sobre I3, e assim vai sucessivamente. E ele pergunta a resistência do componente, a resistência elétrica do componente na região em que se comporta. Por que ele pergunta isso na região se comporta? Porque você vai ver que o comportamento dela, ela só existe aqui, ó. Vou tratar, ela começa aqui, ó, tem que ser uma reta, né? Tem que ser essa retinha aqui. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ela deixa de se comportar como um resistor ohmico, né? Primeira lei de Ohm. Então eu tenho que pegar alguns pontos. Então eu vou pegar um ponto aqui, ó. Aqui é 0,25, que é metade de 0,5. Quando a minha corrente é 0,25, a minha DDP, a minha diferença de potencial é 0,2. Quando for 0,5, a minha DDP é 0,4. Mantém essa proporção. Então, quanto vale a resistência elétrica para que seja um resistor ohmico? A minha resistência vai ser igual a U 0,25 sobre 0,2. Ou, você pode pôr... eu fiz errado aqui. Peraí, inverti. A minha DDP em cima é 0,2 sobre 0,25 ou 0,4 sobre 0,5. Então perceba que aqui, ó, daqui para cá eu dobrei, daqui para cá eu dobrei. Tem que ser proporcional, sempre constante, tá bom? Então você perceba que se eu pegar o 1 aqui, ó, por exemplo, por que eu não posso pegar esse 1 aqui? Opa, peraí. Por que eu não posso pegar esse 1? Deixa eu apagar esse negócio aqui que eu me esbarrei. Esse 1 aqui, ó, quando você pega esse 1, multiplicar aqui tinha que dar 0,8, né, no gráfico, e está dando 0,6. Então aqui ele já deixa de se comportar nessa região, tá? Para ser um resistor ohmico. Então fazendo a conta, 0,4 por 0,5 vai dar 4 quintos, 4 quintos vai dar 0,8 ohm, ok? É a resistência, o valor da resistência para que seja um resistor ohmico, tá? 4 quintos é 4 dividido por quinto, tá? 0,0, põe 8,40, tá? Para quem tem dificuldade de enxergar, tá bom? Então, o segredo desse exercício é você saber o que é um resistor ohmico, o comportamento dele mantém-se constante, tá? Nessa razão entre a DDP e a corrente, então no gráfico eu tenho que ver até onde ele é constante, tá bom? Essa faz o exercício. Questão número 7. Considere 3 esferas metálicas x, y, z de diâmetros iguais. Isso aqui é importante, tá? Diâmetros iguais que a gente está trabalhando com o mesmo tipo de esfera. Eu não sou muito bom de fazer circunferência, eu podia pegar aqui um compasso, as coisas todas, mas considere que é tudo a mesma circunferência. Essa aqui é a minha esfera metálica x, essa aqui é a minha y e essa aqui é a minha z. Y e z estão fixas e distantes uma das outras o suficiente para que os efeitos de indução eletrostática possam ser desprezados. A situação inicial das esferas é a seguinte: x é neutra, então vamos escrever aqui, ó, neutra, ou seja, não tem carga, tá bom? Y é carregada com carga positiva, mais Q. Z é carregada com carga negativa, menos Q. As esferas não trocam cargas elétricas com o ambiente, beleza? Então não vai ter interferência do ambiente. Fazendo a esfera X tocar primeiro na esfera X, na Y, o que acontece? Então esse é transferência de carga, né? Então eu tenho uma esfera metálica neutra e a Y é mais Q. Quando eu encosto nela, o que significa essa carga positiva? Carga positiva significa que perdeu elétrons, né? Então ficou porque numa esfera eu tenho prótons e elétrons, cargas positivas e negativas que são neutras. Quando eu perco elétrons, ela fica mais positiva. Quando eu ganho elétrons, ela fica mais negativa, ok? Então essa é a ideia, lembra-se lá de química. E aí, quando ocorre essa encosta
um neutro, uma carga neutra, um objeto neutro com um objeto positivo, há uma troca entre cargas nela, né, para se manter em equilíbrio. Como aqui está neutro, mas eu venho mais negativo para cá. Então, o meu x ele vai ficar, e o meu y, esses objetos vão ficar eletrizados. De que forma? Eu tenho que Q de x mais a carga de Q de y vai me fornecer no equilíbrio QX' mais QY', ok? Aqui, como é neutro, é zero, aqui é zero, e aqui é Q, mais Q. Ele fala aqui, ó, que é a carga Q. E aí, as duas esferas vão estar distribuídas da mesma forma, tá? Então vai ser duas vezes QXY', vamos chamar assim, tá bom? Então, como vai ficar as duas cargas quando tiver esse encosto, né? QXY' vai ser igual a Q mais, né? Mais Q sobre 2. Então, nessa situação, ficou em mais Q sobre 2. Depois ele faz o quê? Então, fazendo a esfera X tocar primeiro na esfera Y. Ele fez isso aqui. E depois a esfera Z, a carga, e depois a esfera Z. Então, a X toca primeiro a Y, depois vai tocar a esfera Z. Então, quando encosta aqui, a minha carga, a minha esfera metálica X, ela ficou eletrizada com a carga mais Q sobre 2. E aí ela encostou na carga Z, na esfera metálica Z, que ela estava com carga menos Q. Então eu vou ter, aqui é o X', né? Que é, colocar o X', embora é a mesma, mas é que é nova carga, e aqui é a carga Z. Então, eu vou ter o que aqui? Que a carga Q, X' mais QZ, vai estar uma nova carga, que a soma delas só vai estar o equilíbrio, vai estar se equilibrando as cargas, vai estar lá o Q, X, duas linhas, mais QZ', ok? Então, QX' é Q sobre 2, positivo, QZ é menos Q. Aqui as cargas vão estar na mesma proporção, vai dar duas vezes QX, duas linhas, Z'. Então aqui Q2 menos Q vai dar menos Q sobre 2, que é igual a duas vezes a carga de cada um deles, tá? Porque vai ser igual para todo mundo, quando ela vai estar distribuindo, tá? Isso aqui vai virar aqui, vai ficar X, duas linhas, aqui vai ficar Z', a distribuição das cargas aqui serão iguais, tá bom? Então, minha nova carga vai ficar menos Q, o 2 está multiplicando, passa dividindo lá, sobre 4. Menos Q sobre 4, ok? Então vai dar alternativa E, tá bom? Menos Q sobre 4. Galera, eu estou fazendo rápido aqui a resolução dos exercícios, admitindo que não é uma resolução teórico, tá bom? De eu estar explicando de onde vem todas essas funções, tá bom? A ideia aqui é você perceber como que eu penso na prova, o que eu tenho que fazer, pega lá nos seus enunciados, nos seus estudos, aquilo que você pode fazer, tá bom? Questão 8. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Show! Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts, 110 volts é minha DDP, né? Vamos chamar de 1 e 110 volts, é minha DDP, diferença de potencial. Pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, 220 volts, de modo a manter inalterada a sua potência. Olha lá, grava isso aqui, ó. De modo a manter inalterada a sua potência, tá bom? Então a potência 1, ela vai ser igual à potência 2, ok? Uma maneira de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra resistência. Então eu tenho um chuveiro que aguenta uma DDP de 110 volts, de modo a manter essa potência e mudar para 220 volts, eu tenho que trocar essa resistência. E aí ele fala, por outra, mesmo material. Com o que? Aí ele dá as alternativas. O dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da área de secção,
quádruplo da área e quarta parte da área de secção. Então, qual a alternativa? Então, aqui perceba que eu estou trabalhando com comprimento de fio e área, tá? Área de secção. São essas duas coisas. Então, o que você tem que lembrar? Tem que lembrar, potência é igual a U ao quadrado sobre R, porque aqui está dando a DDP, tá bom? Ou você pode pôr RI ao quadrado, mas como eu não tenho corrente elétrica, a gente vai usar essa expressão aqui, tá bom? U ao quadrado sobre R, onde P é a potência em watts, U é a DDP e R é a resistência. E a outra coisa, que é a segunda lei de Ohm, você tem que lembrar que a resistência é igual a resistividade, que é a propriedade do material, como ele fala que é o mesmo material, enfim, comprimento da resistência sobre a área de secção. A resistência é igual a isso aqui. Tem que lembrar disso daqui bonitinho, tá bom? Então, fazendo isso aqui, calculando a potência P1 e a P2, U ao quadrado, U1 ao quadrado sobre R1 é igual a U2 ao quadrado sobre R2. Quanto que é a minha DDP? Minha diferença de potencial em 1 é 110. Então vai ficar 110 ao quadrado sobre R1 é igual a 220 ao quadrado sobre R2. Tudo bem? Então aqui a gente vai dar multiplicando em cruz, né, princípio fundamental da proporção, 110 ao quadrado, que multiplica R2, é igual a 220 ao quadrado, que multiplica R1. Tranquilo? E aí eu consigo perceber aqui que R2 vai ser igual a 4R1. Ah, como assim, professor? Essa parte não entendi. Aqui, ó. Se eu fazer aqui no canto, depois eu apago, tá bom? R2, aqui esse 110 eu passo dividindo, vai ficar 220 ao quadrado sobre 110 ao quadrado vezes R1. Aqui eu posso escrever 220 dividido por 110, propriedade de potência, ao quadrado vezes R1. 220 dividido por 110 é igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4 vezes R1. Tudo bem? Tudo bem? Vou apagar aqui. Ups. Qualquer coisa, você aperta a pausa, a gente continua. Tá bom? Bem, feito isso, o que eu faço agora, antes de olhar as alternativas? Porque nas alternativas ele está relacionando quem? Quem com quem? Comprimento e área, né? E área de secção. Então, R2 vai ser ρ, que multiplica L2 sobre S2, que é igual a 4 vezes R1, que é ρ, L1 sobre S1, ok? Vou cortar ρ com ρ, porque é o mesmo material, que é coeficiente de resistividade, que depende do material, tá bom? E aí eu vou ter que L2 sobre S2 é igual a 4 vezes L1 sobre S1. Pronto. Com isso aqui, agora eu vou analisar as alternativas, tá? Para que eu tenha posso usar a mesma potência, ter a mesma potência, o que eu tenho que fazer com a resistência? O primeiro item ele fala o seguinte, lembra que a minha situação inicial é L1, né? Essa é a minha situação inicial, L1 e S1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar o comprimento de L1. Então, se eu dobrar o comprimento de L1, a minha resistência é multiplicado por 8, ok? Se eu dobrar aqui, ó, L2, se L2 for igual ao dobro de L1, né? Aí aqui vai ficar, não vai dar esse 4 aqui, concorda? Tá? Eu faço aqui, ó, L2 vai ser 2L1 igual a 4L1, supondo que eu não mexi na área, corto o L com L, isso aqui se torna diferente, tá vendo? Agora aqui, ó, metade do comprimento, mesma forma, né? Se eu falar que L2 é igual a L1 dividido por 2, ok? Eu teria que quadruplicar o comprimento, né? O L2 tinha que ser igual a 4L1 para manter igual, né? Se colocar metade. No C, metade da área de secção. Então ele manteve o comprimento, metade da área. Então se S2 for igual a S1 dividido por 2, aí eu vou multiplicar por 8, né? Porque se eu colocar S1 aqui, né? L vai ser o mesmo, né? S2 vai ser S1 sobre 2, é igual a 4 vezes L, S1. Corta S1 com S1, vai ficar aqui 2L é igual a 4L.
Não é diferente, tá bom? Só, para quem não está entendendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a alternativa e jogando aqui, ó, tá? Quando ele fala que eu tenho que dobrar o comprimento no item A, dobrar o comprimento do fio, eu considero que a área eu não mexi, tá? A área de secção, então eu corto elas. Quando eu dobro aqui, ó, né? Isso aqui tem que ser igual lá em cima. Quando a outra tem que ser metade, mesma forma. No item T, o quádruplo da área de secção. Então, L é o mesmo, L vai ser o mesmo, né? Sobre 4S1 é igual 4 vezes L sobre S1. Corto, vai ficar 1/4 é igual a 4. Não é. Então, a quarta parte, o quádruplo da área, a quarta parte da área de secção. Então, se S2 for igual a S1 dividido por 4, olha o que acontece. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Olha o que acontece. L vai ser o mesmo, né? L sobre S2 vai ser S1 sobre 4 é igual 4 vezes L sobre S1. Aqui, corto L com L, S1 com S1, isso aqui ficou que 4 é igual a 4. Então, manteve-se a igualdade nessa relação. Então, a alternativa nessa questão é a alternativa E. Tá bom? Esse não é um exercício, esse é um exercício bom, hein? Bom. Vamos ver, exercício número 9. Esse aqui é um clássico. A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons, Na+, sódio, né, para o meio extracelular, K+, potássio, para o interior da célula, gerando assim o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Então tem o citoplasma, né, que é a membrana da célula, e há essa troca dentro da célula do impulso nervoso. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a U igual a 0,07 volts e a intensidade da corrente elétrica I é igual a 7,0 vezes 10 menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a, então, U é igual a resistência vezes a corrente. Então, minha resistência vai ser a DDP dividido pela corrente. Quanto que é minha DDP? 0,07, vamos por 7 vezes 10 a menos 2, tá? Em notação científica. E aqui, 7 vezes 10 a menos 6. Corto 7 com 7, minha resistência vai dar 10 elevado à quarta, né? Ou 1,0 vezes 10 elevado a 4. O que? Ohms. Ohms ou, assim, ó, ferradura de cavalo. E a ordem de grandeza, 10 a quarta. Como aqui tá 1, tá no limite, né? A ordem de grandeza, 10 a quarta, está certo esse exercício. Tá bom? Exercício número 10. Aqui vem sobre troca de calor, né? Depois diz o seguinte: o isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Quando a gente fala em processo de trocas de calor, nós temos 3. É a condução, forma de transporte de calor, né? Porque calor é energia em trânsito. Convecção, então E, convecção, se cedilha, convecção e radiação, ok? Radiação. E aí existem algumas características que a gente precisa saber, né? Primeira de todas elas, a condução, eu preciso do meio para propagar, tá? Meio para que ocorra a troca de calor, tá? Para a troca. Quando a gente fala em convecção, é troca de fluidos, quando eu falo em nessa troca de calor por convecção. E radiação não precisa do meio, tá? Não precisa do meio, se propaga no vácuo, tá? São características dessas trocas de calor. E aí você conheceu o exemplo, por exemplo, lembre-se da barra de ferro, tá? Barra de ferro com um maçarico, ok? O maçarico atingido, maçarico,
É com C cedilha, acho, ou com 2 S, sei lá. Tenta imaginar você colocando uma barra aquecendo numa ponta, então eu preciso do meio. Convecção, um exemplo é o ar-condicionado. O ar-condicionado. Lembra? Porque onde tá, o que tem a ver troca de fluidos, né? O ar pesado em cima, né, resfria, o ar quente sobe, e aí o ar ele gela, né? E aí ele baixa por densidade e vai subindo. Essa troca de fluidos vai aquecendo. Quando você aquece uma panela, quando você põe a panela no fogo, a água aquece o ferro, ou a panela, o ferro da panela, o alumínio, e aí é condução. Porém, esse calor é transportado para a água, então aquece a água embaixo, essa água quente sobe, a fria de cima vem para baixo. Então essa troca de fluidos é convecção. Então na panela eu tenho uma troca de calor por condução e convecção, tá? E a radiação, exemplo, é o sol. O sol ou o fogo. Sabe quando você fica num fogaréu longe, você vê aquele calor? É radiação, tá bom? Mas aqui não precisa no meio, se propaga no vácuo, tá? Por isso que o sol é legal. Bem, lembrando disso, vamos para as alternativas. Em cada uma das situações descritas, alternativas não, vamos para o contexto, né? Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então vamos ver o primeiro. Prateleira de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador. Bem, troca de fluidos. Então aqui o primeiro caso é convecção, né? Então a gente já viu que o primeiro caso estamos falando de convecção. Segundo, o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é radiação. Olha lá, acabamos de falar do sol. Radiação. E no embaixo, em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro, para evitar que o calor saia ou entre por. Entrar por, eu preciso do meio, né? Então eu coloco o vidro lá na garrafa térmica, né? Para que nesse pedaço aqui não há troca de calor aqui, porque aqui é como se houvesse o vácuo, né? Só que se não tivesse o vácuo, aqui ele trocaria de calor, porque tem um meio, né? O meio externo com o meio aqui, vai passar pelas paredes. Então aqui nós estamos diante da condução, ok? E aí, lendo o exercício na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são convecção, radiação e condução. Convecção, radiação e condução, alternativa D. Beleza? Galerinha, eu espero que tenha ajudado vocês aí, meus amigos Paulo, Murilo, Ana e todo aquele que se interessar na resolução dessa prova. Se alguma questão aí não ficou muito claro, se eu vacilei, deixa nos comentários, deixa o seu joinha. Bem, vocês já sabem o que fazer, tá bom? Foi um prazer ajudá-los. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só pedir. Estou aqui para ajudar vocês. Bons estudos, um grande abraço. E lembrando, a jornada é mais importante que o destino. Fique com Deus. Valeu!